Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui com a Sonali Rocha, coach, terapeuta de barras, reikiana. Hoje a gente vai falar bastante coisas curiosas, fique ligado aí. Tudo bem, Sonali? Como que você tá? Ótimo, graças a Deus, é um prazer estar aqui com você. Que bom. E deixa eu te perguntar, com tantas ferramentas, as pessoas te procuram por quê? Em linhas gerais, Fábio, todo mundo que procura um recurso como terapia vem tratar dores, né? Vem tratar questões que ela não está alinhada e que precisa de um alinhamento para que as coisas fluam na vida. Interessante. E conta pra gente, como que você chegou como você descobriu essas terapias? Como foi tudo isso? Na verdade, o que acontece? Eu sempre fui muito ligada ao ser humano, né? Isso é uma questão minha mesmo, desde pequena. E eu sempre gostei muito das relações humanas. Então, ter esse alinhamento com as pessoas, esse tratamento direto, esse carinho de estar próximo às pessoas sempre me atraiu muito. Então, trabalhar com isso sempre foi uma questão que estava dentro de mim, escondida, porque não comecei profissionalmente dessa forma, mas aflorou num tempo em que realmente eu também estava sentindo as minhas necessidades, não só profissionais como pessoais, né, de me desenvolver, do autoconhecimento, né, de entender que eu tinha uma autorresponsabilidade em cima da minha pessoa e também da minha carreira profissional, e isso foi aflorando. Legal, então assim, em certa ordem você aplicou isso em você? Sim, primeiro eu acho assim, que a gente tem que se desenvolver pessoalmente primeiro, que seria o ideal, né? A gente se entender para a gente poder atender e começar a ajudar as pessoas a se entenderem também. Legal, bacana. E conta pra gente, como que funciona esse seu trabalho? Como que você integra todas essas disciplinas, ferramentas, vertentes, abordagens, enfim, como que a gente chama tudo isso? Explica pra gente. Então, na minha ótica, eu acho que assim, se a gente pode integrar vários recursos, né, para o entendimento das pessoas, eu gosto muito de trabalhar dessa forma e por isso a gente lida muito com essa questão, essa nomenclatura hoje em dia de terapias integrativas, né? Porque são diversos recursos que a gente usa para acolhimento de dores, né, para questões pessoais, de quebra de barreiras, de crenças limitantes e que a gente precisa desenvolver nas pessoas para que as coisas fluam na vida, né? Tanto no campo pessoal como profissional, que não é o meu foco é o pessoal, mas tem muitas questões, como questões emocionais, que fazem bloqueio em diversas áreas da vida da pessoa, né? E aí eu integro todos esses recursos como o coaching, que é uma ferramenta assim, tem diversas ferramentas muito interessantes para a gente aplicar o autoconhecimento, como a parte energética no Reiki, de equilíbrio de chakras, né, que eu gosto muito, e as barras, que é uma terapia assim, muito assertiva, acredito, para aquelas pessoas que ainda têm barreiras em se comunicar, em dizer quais são suas dores, suas questões, que tem esse medo de desbloquear isso no silêncio e começar até se desenvolver num papo gostoso dentro da terapia. Ah, legal. Então quer dizer assim, que quem faz barras, ela pode falar ou não fala? Como que funciona? Pode sim. A terapia de base é uma terapia muito, muito legal, eu acho, porque um dos recursos dela é acolher a pessoa dentro das questões, dos problemas que ela tem, mesmo sem que ela precise verbalizar isso. Então, aquelas pessoas que têm medo de falar ou que não sabem entender suas questões, né, ainda e pôr para fora esses sentimentos que bloqueiam, ela pode começar a fazer no silêncio, né? São 32 pontos que a gente toca na cabeça da pessoa, né? Que são assim, pontos específicos como criatividade, cuida da questão de dinheiro, de crenças limitantes, né? E que a gente acaba desbloqueando essa memória inconsciente que a gente não tem contato, mas que fica armazenado dentro da memória da pessoa e é como um HD de computador, né? Tem aquele lixinho que fica armazenado que bloqueia muitas questões na vida da gente e a gente passa a tirar essa memória, né? Desbloquear essa memória para dar espaço para novas experiências e fluidas. Caramba, bacana. Então quer dizer assim, a pessoa que sente que pode mais na vida, que sente que
que pode dar certo, que tem essa potência, esse potencial de agir, de fazer, mas por algum motivo não está entrando em ação, não está colhendo da vida os resultados que busca, e ela não tem ao certo o que é que, digamos, o que é que ela passa, qual é a questão que ela tem. A Barras pode ajudar ela, talvez ela se encontrar primeiro qual é esse desafio, né? Exatamente. As Barras trabalham muito essas questões das polaridades, né? A gente já chega com ideias formatadas de certo, errado, bom, mal, vai dar certo, não vai dar certo, e a gente só usa essas duas possibilidades. Só que as Barras mostram pra gente que a gente tem infinitas possibilidades, a gente pode gerar isso no nosso campo, a gente pode liberar isso no nosso campo, né, vibracional e de memória inconsciente, consciente, porque a gente passa a vivenciar mesmo questões que a gente nunca imaginava antes, e a vida torna-se muito mais fluida, né, aos olhos do paciente, do cliente. Interessante. E o Reiki? Como que funciona esse... É outra terapia que eu gosto muito de trabalhar. O Reiki trabalha os chakras das pessoas, né? Então a gente trabalha muito a liberação de campo energético. A gente não muitas pessoas não têm consciência, né, de que nós somos corpos vibracionais também, né? A gente interage com energia e tudo aquilo que reverbera em energia, a gente tem que estar muito bem alinhado e conectado para que a gente possa atrair aquilo que a gente deseja, né? Então, assim, eu busco muito perceber nas pessoas que tipo de energia tá sendo trabalhada na pessoa, a pessoa chega e me conta alguma coisa que realmente, assim, ela tem, por exemplo, o medo bloqueia muito a pessoa, né? E o que ele faz com o campo vibracional da pessoa? Diminui. Então a gente fica muito mais suscetível para que as coisas que a gente tem medo sejam atraídas por nós, né? E eu uso muito o Reiki para esse alinhamento, para que a gente possa, ao estar alinhado, ao estar conectado com a vibração do planeta, né, em harmonia com essa vibração, a gente passe a atrair, né, as coisas que a gente tanto deseja. Entendi, bacana. E isso não está conectado com nenhum tipo de religião, talvez. Isso são coisas... nós temos sinapses químicas e elétricas, né? Então, assim, o nosso corpo, ele de certa ordem, ele vibra mesmo, porque ele usa energia, né? Enfim, para conectar essa Exatamente, essa foi um ponto muito importante que você tocou, porque quando eu falo em trabalhar campos energéticos, muitas pessoas às vezes ainda estão ligadas, acham que isso está ligado à religião, e a gente tem que desmistificar isso, né? Nós não somos uma coisa só, é o que a gente trabalha nas Barras também, por isso que eu gosto dessa integração, né, de terapias, porque se a gente tem recursos diversos, a gente tem que fazer esses recursos diversos reverberar na gente, trabalhar para nós, né? Então a religião hora nenhuma entra nisso, né? Mas a questão energética, vibracional, aquele pensamento positivo que a gente precisa empregar na vida, está ali ligada a todas essas terapias. Isso vem muito de uma cultura oriental, né? Sim, eu trabalho nessa visão, né, da cultura oriental, que nós não somos limitados somente ao corpo físico, né, que nós temos diversos corpos, né, como os corpos sutis, a gente chama, tem outras denominações, o Atma, o búdico, né, que eu não vou ficar assim detalhando para vocês aqui, mas eu posso detalhar para vocês numa entrevista para vocês no consultório, né, que eu terei imenso prazer em explicar, mas são corpos que reverberam as nossas emoções, as nossas questões energéticas, e é o que a gente precisa trabalhar, porque nós somos um todo, né? Entendi. E com todas essas ferramentas, com tudo isso, assim, em que áreas da vida de uma pessoa você consegue ajudar? Assim, a pessoa está passando por um desafio. Quais são os desafios que você consegue? Então, a gente consegue trabalhar diversos, né, e os mais variados desafios da vida de uma pessoa, né? No campo pessoal, no campo profissional, no campo emocional, eu acho assim que a gente tem que estar muito atento às questões emocionais,
Porque hoje em dia a gente tem que entender que o emocional mexe tanto com a vida da gente, que ele traz patologias, né? Traz questões mais sérias para a vida da gente. Então, assim, é necessário que a gente esteja atento a esse tipo de questão, porque ela reverbera em diversos outros campos. Então, nas relações sociais, nas relações amorosas, enfim, é um campo vasto, né? Não tem limitação. Tipo, ansiedade, em que... Sim. O que a gente pode ajudar e acolher as pessoas, né? Para transtorno de ansiedade, estresse, depressão, TDAH, que é um tema assim que tem sido muito significativo hoje em dia, ajudar as pessoas, porque a gente não vê só crianças com isso, tem adultos também que precisam de acolhimento nessa área, né? E transtorno de pânico, né? Eu lido muito com isso. E fobias, sim, são diversos, né? A gente pode denominar alguns aqui, mas a gente tem uma vastidão aí do que a gente pode alcançar. Entendi. Bem interessante. E como que funciona o seu atendimento? Com tantas ferramentas, como é que funciona? Eu entrei em contato com você e como que as coisas acontecem? Sim, então, meu atendimento, o que eu gosto de fazer com a pessoa? Eu gosto de deixar o cliente muito liberto do que ele gosta de falar ou não para mim. Né? O primeiro atendimento é aquele atendimento em que eu vou sentir o perfil do cliente, né? Entender se ele está mais disposto a verbalizar, a falar suas dores, se ele entende suas dores, se ele consegue identificar, né, o que ele realmente está sentindo ou não, e aí começar a empregar esses diversos recursos que eu tenho das terapias. Legal, bacana. E os atendimentos, eles são individualizados? Sim, atendimentos individualizados, porque eu acho assim, importante que as pessoas entendam, primeiro, o que ela precisa. Né? Isso acaba, quando ela consegue se alinhar, ela consegue reverberar tudo isso nas demais relações. Então, são atendimentos individualizados, né? A pessoa muitas vezes pode vir até acompanhada de alguém, mas eu peço sempre que entre sozinho, porque tem questões que a gente esconde da gente mesmo e a gente precisa se entender. Por isso, esse carinho, esse contato de você com você mesmo, através dos meus estímulos. Com tantas ferramentas, acaba sendo também um atendimento personalizado, né? Porque você vai pegar todas essas ferramentas, essa forma de abordagem e vai entender o ser humano e vai ir aplicando na medida que cada um tem a necessidade, né? Exatamente. Como eu trabalho com diversas terapias, né, com diversas ferramentas, é muito mais fácil a gente pegar o que há de melhor, né, o que a pessoa precisa para se entender como um todo, pegar os diversos recursos no momento necessário. Não adianta a gente aplicar um processo de coaching numa pessoa que não precisa desse processo naquele momento, naquela sessão. Ela precisa de um alinhamento energético primeiro. Então, se a gente tem uma vastidão de recursos, a gente, graças a Deus, tem essa possibilidade de usar vários. Né? Entendi. E vai usando cada um no seu momento adequado. Cada um no seu momento adequado. E essa avaliação que eu sempre gosto de fazer. E eu gosto, gente, de apresentar também isso para os meus clientes. Colocá-los a par de que técnica eu estou usando com ele, por que eu estou usando, para que ele possa entender os seus processos e assim, o detalhamento do que está acontecendo com ele. É uma forma de autoconhecimento também, né? De estimular o autoconhecimento. Bacana, muito bacana mesmo. E dentre todos os casos que você já abordou, conta pra gente assim, um que te marcou. Ai, olha, são diversos, mas eu acho que na minha história, assim, o que mais me marcou foi a questão de abuso sexual. Né? A pessoa chegou muito descrente da vida, o que a gente fala que as pessoas têm brilho nos olhos, essa pessoa chegou com um olhar perdido, com um olhar fosco, com um olhar de profunda tristeza e sem energia nenhuma e não queria nem falar. Eu acho que o nível de dor dela era tamanho que o corpo dela, eu acho que queria se resumir e não se expandir, né, como seria o habitual. E isso me tocou muito, né? A gente fala que a terapeuta, claro, por isso que a gente faz terapia também, né, pra gente acolher da melhor forma. E foi um caso que me tocou muito, mas
como eu digo para você, como a gente trabalha com diversas técnicas, e isso é muito importante, eu fui como se fosse uma flor mesmo, né? Desfolhando, despetalando, entendendo as dores, as questões, acolhendo e com muito respeito, gente, que é o que a gente precisa saber. Respeito no tempo do seu cliente. Entender até onde você pode escarnar ou não aquela etapa. E foi feito o acolhimento e graças a Deus eu já recebi assim, o feedback dessa pessoa dizendo: Sonali, eu cheguei aqui sem vontade de viver e hoje eu consigo enxergar a vida de outra forma, com cor, com luz, e a pessoa não quer nem parar de fazer o tratamento. Porque a gente também, assim, não aconselha. A gente tem que preparar o cliente para a vida, né? As dores vão existir, as questões difíceis de vida vão existir, mas o que da questão da terapia é a gente trabalhar a pessoa para ela se sustentar. Sozinha. Então tem um início, um meio, um fim, tem uma previsão, né? Tem um ciclo que se cumpre. Tem um ciclo que se cumpre. É claro que a gente está aqui preparado para acolher no tempo que a pessoa precisar. E cada hora a gente tem uma questão, né? O ser humano tem questões diversas na vida para trabalhar, mas a intenção é fazer a pessoa se estruturar de uma forma que ela se liberte aí e passe a viver por ela própria, né? Entendendo as suas questões. A gente já entendeu que são ferramentas que precisa, claro, de um profissional para guiar o cliente nessa trajetória, dessa aplicação, para extrair o melhor disso tudo, de um profissional capacitado. Mas, digamos, para a pessoa que está nos ouvindo agora, está nos vendo, e se conectou com esse assunto, com tudo isso, com esses conhecimentos, você tem alguma coisa que possa ensinar para essa pessoa praticar em casa agora? Com certeza. Gente, a gente tem tantos recursos que a gente pode usar, mas eu vou dar uma dica aqui especial e simples, que está ao acesso de todo mundo. Que é exatamente isso que você acabou de fazer aí. Respirar. Aprender a respirar, aprender a se sentir, aprender a sentir o seu corpo, aprender a alinhar, né, o seu campo energético, você com você mesmo, sem precisar de interferência de ninguém. Então você fecha os seus olhos, se coloca numa posição ereta, os pés conectadinhos no chão, posição ereta, fecha os seus olhos. Fábio, você pode fazer. Fecha os seus olhos, puxa o ar, dá uma pausa, solta o ar. De preferência soltar o ar, gente, pela boca, sentindo e ouvindo o ar saindo. Faz mais uma vez, Fábio. Puxa o ar, solta o ar, devagar, mais uma vez. Isso. Continua e me escuta. Você se conectar com o seu eu, com o que você tem de energia positiva, com o seu poder, entendendo que você é um corpo vibracional, entendendo que o seu corpo físico pode vibrar em tudo aquilo que você pensa, que você emana, entendendo que você precisa estar em harmonia com você mesmo. E aí você começa a colocar na sua mente, na sua cabeça, a gratidão, né, a Deus e, enfim, a todas as forças infinitas, né, da natureza, entendendo que você é um corpo físico, mas você é um corpo vibracional e que você tem que prestar atenção a tudo aquilo que reverbera em você, né, desde os seus pés, os seus pés se conectam com a terra é um campo vibracional maravilhoso, então sente essa energia passando dos seus pés, subindo pelas pernas, e aí você tem pernas, graças a Deus, para andar, para caminhar, para evoluir. Sobe um pouquinho mais a sua presença, a sua intenção de sentir o seu campo vibracional, né, reverberando pelo teu corpo. Sente os seus órgãos, sente o seu coração bater,
A gente muitas vezes não presta atenção nisso. Sente, você tem o seu estômago, e seu estômago também, ele é um alinhamento com as suas emoções, aquele friozinho no estômago que a gente sente quando a gente tem uma emoção positiva, né? Aquele friozinho no estômago que a gente sente quando a gente também tem medo, né? Então, assim, para vocês entenderem como isso tudo reverbera na gente, sente seu batimento cardíaco, agradeça, seja grato pelo seu batimento cardíaco, porque você está entendendo que seu corpo está funcionando. Por isso você precisa respirar. Respirar se dá a chance de se alinhar com o campo energético do planeta, entender que você pode infinitas possibilidades aquietar e você começar a se liberar e se libertar de tudo aquilo que te bloqueia. Respira mais uma vez, puxa o ar, fala. Vai voltando e sendo grato, abrindo seus olhos e entendendo que as mínimas coisas da vida, como enxergar, respirar, ouvir, são dádivas de Deus. E todos os dias, se nós temos essas dádivas, é só gratidão que a gente tem que começar já o dia tendo dentro do coração. Muito bom. Muito interessante. E a respiração, ela tem uma conexão direta, né, com o nosso estado, né? Quando a gente fica ansioso, a gente tem um tipo de respiração. Sim. Quando a gente está tenso, a gente tem um tipo de respiração. Com medo. Então a nossa respiração, ela acompanha um pouco as nossas emoções. Respirar assim como, gente, outra diquinha, tomar uma aguinha, você hidratar seu corpo, né? Você trabalhar seu corpo e preparar seu corpo para um dia, né, de trabalho, para um dia que saiba, um dia bom ou ruim, a gente se alinhar e entender que a gente vai superar tanta coisa junto, preparando e estando conectado com o nosso corpo, é o que há de mais importante. Nossa, que bacana, muitas dicas interessantes. Vamos colocar isso em prática, hein, pessoal? E deixa eu te perguntar, onde que as pessoas te acham? Como que as pessoas fazem para achar a Sonali Rocha? Sim, então, as pessoas me acham através do site do Instituto Plenamente, lá estão todos os meus contatos, né? Também no meu Instagram, que é o SV Rocha, né? E eu tô ali, os meus contatos, o meu celular está à disposição de vocês. No nosso site do Instituto Plenamente tem uma forma de você ativar, né, uma notificação para que a gente receba a sua solicitação de consulta. E de todas as formas, gente, pelo direct também do Instagram, eu tenho muito prazer em poder atendê-los e tirar dúvidas de vocês. Eu estou à disposição para o que for preciso. Então, se a pessoa ficou com dúvida, se ela ficou curioso, eu não sei qual é o estado que ela está agora, ou sentiu que você pode ajudar, ele pode entrar em contato com você lá. Com certeza, eu vou ter imenso prazer. Eu acho assim, nessas pontes de acessibilidade que a gente tem, né, de estar disponível ao outro, que a gente começa a ajudar as pessoas a fazer diferente. Então tá vendo, para você que se conectou com esse assunto, com essas ferramentas, enfim, percebe que a Sonali pode te ajudar, vai lá, acessa o site do Instituto, é www.plenamenteinstituto.com.br. Na tela inicial você pode buscar lá por Sonali Rocha, que você vai acessar a página dela. Enfim, lá tem vídeo, tem todas as informações, inclusive tem lá um campo para você fazer a inscrição, receber atualizações desse tipo de conteúdo. Enfim, muito bacana. Sonali, gratidão por você ter vindo, aceitado esse convite. Muito obrigada e é um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisarem, estou aqui. Para vocês, para o Instituto Plenamente, e para todos vocês aqui também que estão assistindo esse vídeo. Pessoal, gratidão por vocês terem assistido esse vídeo até agora. E é isso, vai lá, corre, acessa a página da Sonali e, enfim, se conecta com isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.